Saudações campeões, voltamos no fim de semana para dar a conhecer as principais novidades do mercado nacional e os rótulos vão novamente para David Luiz, como falámos no último vídeo, mas também para James Rodrigues, que aparentemente o Futebol Clube do Porto estará mesmo a tentar uma investida. Isto e muito mais, como já é habitual no nosso vídeo de rumores, mas já sabes, deixa o teu like no vídeo, subscreve a família MTL e ativa as notificações para ficares sempre a par de todas as novidades. Ora, começamos mesmo pelo dossiê de James Rodrigues, porque segundo o jornalista italiano Rudy Galetti, da cadeia televisiva Sport Itália, o Futebol Clube do Porto continua atento à situação do colombiano no Everton, dispensado pelo novo treinador Rafa Benítez. Ora, os Dragões estarão mesmo a tentar uma nova investida, tendo voltado a obter mais informações junto de pessoas próximas ao colombiano de agora 30 anos para saber então das condições necessárias para a sua contratação. O vínculo de James Rodrigues ao Everton termina no final desta temporada e os ingleses podem até chegar a acordar uma libertação do jogador a custo zero. No entanto, como tem sido público, o Futebol Clube do Porto não está sozinho na corrida e enfrenta a concorrência de Atlético de Madrid e AC Milan, interessados no colombiano que ofere singular fortuna de quase 240 mil euros semanais em terras de Sua Majestade. Ainda na agenda portista, Beto não desapareceu do radar e os responsáveis azuis e brancos voltaram durante esta semana à carga para tentar garantir a contratação do avançado do Portimonense. É do domínio público que os algarvios exigem 10 milhões de euros por metade dos direitos económicos do futebolista e que não está nos planos dos investidores a saída do mesmo durante esta temporada. Mas da parte do Porto, ninguém desiste de procurar um acordo que faça o jogador integrar o plantel às ordens de Sérgio Conceição ainda antes do fecho de mercado. Teodoro Fonseca foi convidado a visitar a SAD do Porto no Estádio do Dragão e o facto de o investidor do Portimonense ter concordado em reunir-se com os dirigentes portistas alimenta a esperança de ainda ser atingido um acordo em tempo útil. Numa altura em que a contratação de Alfredo Morelos se afigura muito difícil, pois o Rangers continua a pedir os tais 15 milhões de euros pelo colombiano, o Porto faz então nova investida por Beto na tentativa de encontrar o quarto atacante desejado por Sérgio Conceição. Pela Luz, como frisámos no último vídeo, David Luiz volta a ser notícia, mas o Flamengo também sonha com a contratação do internacional brasileiro, livre então para assinar com quem quiser depois de ter expirado o contrato com o Arsenal, e os adeptos até já criaram uma campanha na internet para tentar levar o jogador para o ninho do Urubu. Segundo a Globo Sport, o clube brasileiro está a movimentar-se no sentido de assegurar a contratação então do central após ter encaixado Kennedy e Andrés Pereira, contando com a colaboração do empresário do internacional canarinho Giuliano Bertolucci. A principal dificuldade que o Fly enfrenta é a possibilidade de surgir um convite europeu com outra capacidade financeira capaz de proporcionar salário mais elevado e outras ambições desportivas que seduza David Luiz, algo que até à data ainda não aconteceu. Sabemos que Rui Costa e companhia está completamente em cima deste processo e quer muito também o regresso do brasileiro à Luz. Vamos ver, porque o jogador de 34 anos recebeu contactos da Arábia Saudita e também do Marselha que não o entusiasmaram, mas há quem indique então o Benfica como potencial concorrente ao Flamengo, nomeadamente pela admiração de JJ Nutre pelo brasileiro. No dia de ontem tivemos certezas na Luz porque Nemanja Radonjic vai mesmo ser emprestada às Águias. A informação foi primeiramente publicada pelo jornal francês L'Équipe e então o internacional sérvio chega à Luz por cedência de uma temporada num acordo que prevê uma opção de compra de 8 milhões de euros. O sérvio de 25 anos esteve emprestado na época passada ao Hertha de Berlim, onde fez 12 jogos e anotou 2 golos. Não estava nos planos do treinador Jorge Sampaoli e por isso foi colocado na lista de negociáveis. Em Barcelos, Jesus foi confrontado com o nome de Radonjic e afirmou quem não quer falar sobre um nome que não está confirmado. Mas a verdade é que já está e o sérvio já se encontra mesmo em Portugal, pronto a assinar com as Águias.
Já Luka Waldschmidt está mesmo de saída do Benfica. O avançado alemão realizou no dia de ontem exames médicos no Wolfsburgo para poder assinar pelo emblema alemão. Recorde-se que o avançado germânico chegou às águias em 2020, proveniente do Friburgo, por um valor a rondar os 15 milhões de euros e deverá ser cedido em definitivo por cerca de 12 num contrato válido até 2025. Há mais um nome que está de saída dos quadros encarnados porque o Mauro Embalo está a um passo de reforçar os suíços do Basileia, segundo informações recolhidas pelo jornal Record. O processo está em curso e deve ganhar novos desenvolvimentos nas próximas horas. O atacante de origem guineense está desde 2015 vinculado ao emblema da Luz, pelo qual fez parte substantiva da sua formação até passar a figurar no plantel B dos Lisboetas, alternando com a formação de sub-23 na época 2018-2019. Recorde-se que o Mauro Embalo já esteve perto de ingressar no Leipzig em 2018, por altura no mercado de inverno, mas o negócio foi abortado à última hora. Por Alvalade, João Virgínia já assistiu ao jogo do Sporting contra a Bessade e, neste caso, a vitória dos Leões. Ao que tudo indica, o jovem guarda-redes será oficializado como reforço na próxima segunda-feira. De resto, na última sexta, véspera do encontro com a Bessade, Ruben Amorim elogiou o português, considerando um jovem com muito futuro. O guardião internacional sub-21 prepara-se assim para ocupar a vaga deixada em aberto por Max, que assinou pelo Granada. Por Alvalade há uma certeza de saída porque Diaby já rescindiu com os Leões e ruma então ao Al Jazeera. O franco-maliano tinha mais 2 épocas de contrato e a SAD poupa assim 4 milhões de euros em salários. E por Braga, há grandes notícias, porque Ian Couto já assinou com os guerreiros. O lateral direito, de 19 anos, é uma pérola e o brasileiro chega então emprestado pelo Manchester City por uma temporada. Ele que foi formado no Curitiba, jogou na época passada no Girona, pelo qual realizou 29 jogos, apontou 2 golos e fez ainda 5 assistências. É consideravelmente um dos grandes nomes a seguir em termos de jovens promessas na Liga Bwin desta temporada. O Aroca também continua ainda a ir ao mercado e Odey Dabag, avançado palestiniano de 22 anos, chega do Al Arabi do Kuwait. Natural de Jerusalém, Dabag tem 8 golos em 22 internacionalizações e pode fazer as posições de ponta de lança e de extremo. Ele, que recorde-se, é internacional palestiniano. Já de saída da Bessade parece estar mesmo Mateu Cassierra, isto porque Petit, no final do jogo com o Sporting, na conferência de imprensa, deixou mesmo a entender que o avançado vai provavelmente reforçar o Sochi da Rússia. Fechar com uma excelente notícia para os adeptos vimaranenses, porque André Almeida, que se encontrava em final de contrato, prorrogou o vínculo com o Vitória por mais uma temporada com outra de opção e uma cláusula de 50 milhões de euros. A anterior, refira-se, era de apenas 20 milhões. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.